grade paralela, pelo jeito. Muito bem, está gravando, nós estamos aqui na aula do feedback, infelizmente não muito prestigiado pela turma, mas 3 guerreiras estão aqui, Daniela, Hariane e Pietra, estão aqui presentes para conversar um pouquinho. Já conversávamos agora há pouco sobre novas modalidades de ensino. Essa aula entre a AES e a AF, vocês viram que eu mudo a forma de falar, né? Agora é uma forma mais formal, fiquei mais formal agora. Nós estávamos de uma forma mais descontraída até bem pouco. Mas assim, recuperando, a AES foi a semana passada e a AF a semana próxima. E entre estas duas provas, tem essa aula de feedback, que na verdade é um bate-papo para a gente conversar um pouco. Feedback tem o propósito de ser uma ferramenta de melhoria, né? Então, a gente conversar, trocar ideias, vocês manifestarem as suas angústias, as suas dificuldades, né? O que funcionou, o que não funcionou, e eu também trazer aquilo que eu acho que, né, foi bacana e o que poderia ter sido diferente. Uma das coisas que eu brinquei aqui no início, né, mas que realmente é uma coisa que a gente tem que trabalhar, e que eu vou trabalhar mais nas outras turmas, é a questão desse contato visual. Nós estamos, né, nessa modalidade diferente desde o ano passado, né, com as aulas presenciais de forma remota, mas quando temos uma turma com mais alunos, uma das coisas que realmente, e não é só na minha disciplina, os professores têm registrado isso, boa parte, normalmente a maioria não abre a câmera. E para nós, assim, né, professores, essa resposta visual é importante. Porque não abre a câmera e não abre o microfone, a gente fica sem nenhum tipo de elemento assim que possa mostrar de alguma forma, olha, não, tem uma reação, sabe? Porque quando a gente está falando e vocês estão olhando, vocês reagem, balançam a cabeça, concordam e tal. E quando fecha tudo, nós perdemos isso. E a gente meio que perde também né, esse senso de o quanto estamos conseguindo transmitir, né? Porque a gente percebe isso. Assim como na aula, né? Nas aulas presenciais, a gente está dando a aula, está discursando ali, e é muito claro, pelo menos o professor precisa ter isso, né? Ele precisa ter essa sensibilidade, essa coisa assim empática de estar ali no outro lado, no lado da cadeira. E perceber que daqui a pouco o aluno começa a se mexer demais, começa a olhar para outras coisas e tal, tu está perdendo a turma, né? Tu está perdendo a turma, aí tu tem que mudar o discurso, tem que trazer uma dinâmica, tem que fazer alguma coisa, tem que dar o intervalo, tem que fazer alguma coisa. Isso, na forma presencial, a gente sempre tem que estar monitorando, acompanhando. E aqui, quando fecha a câmera, bom, a gente tem, né? A gente vai tocando, e daqui a pouco já perdeu a turma. Eu falava para vocês, né, que muitas vezes terminava a aula, encerrava a gravação, ficava 2 ou 3 pendurados aqui. E eu dizia, e aí, fulano, terminou a aula? Eles não estavam mais aí, né? Ou seja, ligaram, conectaram, fecharam a câmera e foram fazer outras coisas. Então, esse é um ponto que a gente precisa aperfeiçoar. Tudo bom, Edson? Tranquilo? Que bom que está por aí. Esse é um ponto que a gente precisa, assim, os professores todos têm conversado, no sentido de insistir mais para que os alunos, né, possam estabelecer essa conexão visual, assim, abrindo a câmera. As minhas aulas, e aí quero que vocês também digam, não vou me estender muito, né, um bate-papo rápido, quero falar um pouquinho sobre a prova também, tirar as dúvidas de vocês, mas nas minhas aulas vocês viram que elas são muito, assim, dialogadas, e eu vou trazendo as teorias com situações cotidianas do nosso dia a dia, vou provocando algumas coisas, pedindo para vocês trazerem relatos e tal. Mas é importante que vocês também me digam, né? Olha, tem uma parte assim que é meio chata, que não está funcionando e tal. Porque, repito, esse ambiente aqui, eu tenho muito chão, né, em termos de sala de aula, mas este formato aqui é o 3º semestre que eu estou trabalhando, né?
e a gente está aperfeiçoando e tal. Então, acho que sempre é importante a gente conversar. Mas, de maneira geral, eu gostei. Vocês que estão aqui foram sempre muito participativos. Acho que o resultado em termos assim, ó, o resultado final não foi muito legal. Nós fechamos o semestre, já vou dizer aqui, ó, de uma turma com 31, 25. Perdemos 6, é 20%, né? 6 não chegaram ao fim, desistiram no meio do caminho. É um número, eu acho alto, assim, né? A gente sabe que tem evasão, que tem sempre muita desistência, mas 31 chegam 25, 6 é 20%, eu considero alto. Mas, uma outra coisa que eu queria ouvir de vocês, então, se as aulas fluíram e tal, e outra coisa, vocês acham que funcionou o seminário dos livros? A Pietra está sorrindo por quê, Pietra? Por que será? Eu estava pensando mesmo em relação à aula. O que eu vou te dizer? Em particular. Eu estava pensando agora. Tá, deixa a Dani falar, depois a Pietra, depois a Hariane. As três entraram juntas, não deu nada. Tá. Eu, em particular, assim, em relação às aulas, eu achei super bom, assim, em questão de teorias, coisas que eu nem imaginava que tinha, a gente acabou tendo esse leque de novidades, assim, de curiosidades. Em relação aos livros, também me instigou. Confesso que, olha, pelo menos o primeiro capítulo inteiro do meu livro eu fui mais na força do ódio, mas depois fui andando por não ter esse costume de ler, né? Sendo sincera com vocês. Sei como é isso, Dani. Mas aí no fim deu tudo certo e eu descobri que o livro era ótimo e que o livro dos colegas também era tão bom quanto, e eu pretendo ler, sim. Então, para mim, em particular, foi de grande valia, assim. Eu sempre fui muito da minha cabeça funcionar, mas de eu não me expressar. E nessa cadeira aqui eu já me senti em casa, então, passa na minha cabeça, eu já tô me coçando às vezes, porque eu sei que eu vou falar demais, mas daí eu falo, porque a gente sabe que a gente vai ser acolhido, que se a gente errar, a gente vai ter uma explicação de o porquê. Então, foi muito bom. Para mim, foi de grande valia essa cadeira mesmo. Eu já tinha até te mandado uma mensagem, né, professora, te falando. Eu consegui subir etapas da minha vida a partir de então. Então, eu estou no caminho certo. Legal. Que bom. Qual foi o livro mesmo que tu leu, Dani? A lógica do consumo. A lógica do consumo. Wesley. Tudo bem, Wesley? Estamos todos, não sei se tu reparou, mas todos estamos com câmera aberta, Wesley. E aí, Pietro? Diga. Nada a declarar. Não, brincadeira. Eu gosto das tuas aulas, eu já tive aula presencial contigo, eu gosto da dinâmica de como as coisas funcionam, tu dá muita abertura para a gente conversar, traz relatos reais de coisas que a gente vivencia, é uma troca bem legal. A dinâmica do livro, para mim, foi um pouco difícil com os colegas, mas eu tentei e agora é isso. Essa coisa do grupo é sempre um desafio. Né? Eu tive muita educação. Eu estou desde 2018 na Ubra e eu não tive um trabalho em grupo que saiu perfeitamente. Sempre rola estresse, então eu normal. Calejada. Não tem um que é de boas. E é uma pena, né? Bom, fala, Hariane, depois eu falo. Não, prof, eu faço minhas palavras com as dela, né? Elas já falaram tudo que eu queria dizer mesmo, realmente. Sim. E olha, eu te digo, olha, profissional e por pessoa, aprendi muito contigo. E em sala de aula não, virtual aqui, os assuntos, sabe? Para mim foi muito, essa cadeira foi muito. Não, como vou te dizer, não tenho palavras, eu aprendi muito mesmo, realmente. Que bom, que legal. Até legal, me expressar também, eu já tenho um pouco de dificuldade de me expressar, de falar, eu sou um pouco nervosa, isso está me ajudando muito. Não, isso é uma coisa que eu notei também na turma, assim, que teve no início,
Aí, Wesley, bacana. E tu, no início, a coisa estava mais... Oi? E tu insiste, entendeu? A gente... Sim. Fala, entendeu? Abre a câmera, fala, não tenha, sabe? Sim. Eu preciso dessa existência. E isso me ajudou muito. Sim. No início eu assisti esses dias ainda. As coisas eram mais travadas e tal. E isso é legal, a gente chegar no final do semestre já com um nível de interação bem maior do que no início. Né? Foi legal. A questão do trabalho em grupo é uma briga sempre, mas é importante. Eu sei que é complicado, mas isso faz parte do processo, inclusive enfrentar essas dificuldades. Né? Exatamente. Porque a gente vai trabalhar em equipe a vida toda, a gente vai estar rodeado de pessoas diferentes, que vão discordar de nós, que vão ter comportamentos diferentes, que vão fazer coisas, muitas vezes, que nós achamos que tinha que ser diferente, que vão ter ideias diferentes. Isso vai ser a vida toda, né? E vai ter muita gente que também vai concordar conosco, que vão ser mais parceiros, que vão ser mais... Mas é isso. E o trabalho em equipe... Bom, na faculdade, assim, o trabalho em grupo, ele realmente traz sempre muitos problemas. Mas faz parte do aprender também, né? A gente leva uns tombos, a gente se dá mal às vezes a gente acaba não tendo uma nota num trabalho por conta de não ter a equipe funcionando bem. A gente pega a recuperação por um décimo. Pega a recuperação por mínimas. Mas faz parte, né? A gente precisa ter esse tipo de atividade, né? Eu acho que essas coisas que nos causam desconforto, elas são também, ou quem sabe, as que mais oferecem a oportunidade da gente se desenvolver. Porque a gente aprende muito quando tem dificuldade, entende? Quando tem algum desconforto. Essa coisa que a Radiane falou assim, tu insiste um pouquinho e tal, bom, é para desacomodar e não é bom, né? A gente queria ficar quietinho, ele me deixa quietinho com a câmera fechada, passa semestre logo, passa logo, termina, deixa eu fazer a prova e passei. Mas não, vem o Jefferson lá, abre a câmera, fala. Ah, que coisa mais chata, mas é aí que a gente vai, né, pegando, assim, essa habilidade de se expressar um pouco melhor, e é muito lento esse processo, mas é na prática, é no enfrentamento. E ajuda o nosso aprendizado, né? Ajuda muito, né, no nosso aprendizado. E aí, rapazes, o que vocês me dizem? Nós estamos, assim, num bate-papo breve, que até já não está mais tão breve, já é 7h30, mas enfim, e depois eu vou dar uma passadinha, assim, na prova, vamos ver as dúvidas que surgiram e tal, conversar um pouquinho. E é isso, mas é mais um fechamento, né? Fechamento, o que funcionou, o que pode melhorar, como é que a gente pode, né, ir ajustando e aperfeiçoando essa disciplina, ou as disciplinas, enfim. O que vocês acharam? Acho que eu gostei bastante. Boa noite. Também. Pode falar, Edson, pode falar. Vai, Beto. Bom, pode falar, então, deixa ele falar. Depois tu fala, Beto. Eu sou da turma dos travados também. Comecei aí me escondendo e agora eu tô mais falante. Aconteceu isso na tua cadeira, porque dos outros 2 semestres que eu cursei, eu não consegui desenvolver muito, assim, tanto presencial, então piorou. Chegava na frente para apresentar, assim, chegava a tremer de tão nervoso. Te entendo, Edson. Cara, vamos junto nesse grupo aí. Dá branco, tu sabe tudo, quando chega na hora de falar, não tem explicação, assim, é um pânico. É um pânico, né? E esse semestre, sei lá, na tua cadeira, assim, foi ficando cada vez mais tranquilo, falar com os colegas ali, opinar, e eu gostei muito, sim, desenvolveu bastante, né? Trabalho dos livros também foi, como sempre, como uma colega falou, é complicado, a gente não se acerta, e eu não sei se aí na Ubra de Canoas é pior, porque daí é muita gente de tudo que é lado, né? Eu sou de Gravataí,
aí pega colegas. Presencial é uma loucura. Aí EAD, então, conciliar um tempo para todo mundo se reunir é muito difícil. Mas é que nem o professor falou, né? É importante para a gente ir aprendendo, crescendo, e porque na vida é assim, no trabalho, no dia a dia, a gente nem sempre vai poder contar com todas as pessoas da equipe, e a gente tem que conseguir se virar, né? E para chegar num final, um comum, bom para todos, né? Mas gostei muito da cadeira. Não tinha tido aula com o professor. Na verdade, eu tinha tido aula com o professor em 2020, só que com a pandemia eu não tinha como acompanhar de casa, e eu acabei trancando e acabei Então, pegando essa mesma... Eu comecei em 2019, aí fiz os 19, 1 e 2, 2020 eu tranquei e retornei em 2021, né? Retornando esse semestre. E daí consegui pegar a mesma cadeira com o professor aí. E gostei bastante, né? Espero que tenha outras cadeiras aí com o senhor dando. Eu também espero, hein, prof. Pois é, vamos ver, né? Não sei. Eu estou achando que valeu a pena ter feito a gravação, viu, professor? Também acho. Vai ficar para sempre isso aí. Sim, mas tá tudo lá, né? Tá tudo no... Todas as aulas estão lá. E legal, que bom ouvir isso mesmo, Edson. E é um processo. E eu era muito travado. Vocês não imaginam. Então hoje vocês veem assim o Jefferson falando, puta, mas esse cara fala, não para de falar. Mas eu era muito travado também, né? Então é isso que eu digo, é um processo. A gente vai, né, no dia a dia, nas dificuldades, nos problemas, nos brancos. Quantas vezes eu tive branco e tal, né? E essa coisa, tu sabe, tu domina. Eu cheguei a comentar com vocês em uma aula, acho que foi nessa turma. Tu estuda, tu domina e tal, aí chega na hora, pronto, vem né, aquela instabilidade, né? O teu equilíbrio emocional vai para o espaço, tu fica tenso, milhões de coisas vêm na tua cabeça, mas o que tem que vir não vem. Vem um mundo de coisas e são só barreiras, só bloqueios e tal, e tu entra quase que num pânico e nada funciona. Mas estas experiências é que vão aos poucos, né, por mais que muitas vezes a gente pense que isso pode ser traumático e tal, não, são coisas que vão nos fortalecendo e tal, e a gente vai adquirindo uma capacidade lenta, não é de uma hora para outra que a gente se transforma, mas lentamente a gente vai se transformando e daqui a pouco a gente está dando discursos aí e tal. E é isso, é um processo. Se é bom ou ruim, não sei, mas é um processo. Tem que ter paciência, não pode querer que as coisas aconteçam de uma hora para outra. Não, Wesley. Wesley tá com óculos aí de intelectual. Hoje ele tá. Tá louco. Não, eu tô a todo vapor, eu tô trabalhando também já. Eu tô no terceiro turno. Tu tá no terceiro turno? Tô no terceiro turno já, eu tô trabalhando. Mas outra atividade no terceiro turno? Exatamente, uma outra atividade. E aí é home office, não? Todos os turnos, não? Não. O primeiro e o segundo turno são fora, que eu trabalho em outra empresa e eu sou fotógrafo também. Então... sim. Pô, agora sim eu tô lembrando que eu conversei contigo no início do semestre, que um grupo ia entrar em contato contigo, né? Exatamente. E o grupo, e nunca mais retomamos. O grupo ficou de entrar em contato, uma semana depois eu falei com eles disseram, não, a empresa da família de um deles e tal, resolveu abrir as portas e tal. Tá, mas então falem com o Wesley lá, porque ele tá esperando. Mas eu acho que não falaram, né? Nunca mais apareceram, não. Então hoje tu descobriu por que eles não apareceram. Naquela mesma semana eles conseguiram outra empresa. Hoje eu descobri. Falha minha. Depois de tanto tempo esperando, não é? Mas, enfim, isso é outra cadeira que eu trabalho. É uma cadeira lá no fim do curso, é uma cadeira muito legal, muito interessante, que se chama Planejamento de Negócios. E aí é o seguinte, é atividade prática mesmo, é lá no final do curso.
Então, chegando no penúltimo semestre, vocês vão pegar uma empresa, um caso real, né? Muitas vezes é empresa familiar, é empresa de alguém, algum aluno, coisa assim, e vão fazer diagnóstico, vão usar todas as ferramentas de gestão que foram aprendendo ao longo do curso, vão fazer um papel de um consultor, né? Para tu estar lá no final do curso mesmo te preparando para uma das alternativas como administrador, de ser consultor de empresa. É uma alternativa. E aí tu vai para a empresa, vai fazer análise de cenário, vai fazer diagnóstico e depois termina propondo um plano de ação de melhoria. Muito legal, Cadeira. Mas o que eu queria comentar sobre a cadeira é o seguinte. Eu vou falar que eu aprendi a falar em público na Ubra. Eu venci isso aí na Ubra quando eu estava no curso de redes de computadores. Eu sou novato no curso de ADM, eu entrei em 2020, no primeiro semestre de 2020. Aí eu aprendi a falar em público no curso de redes de computadores, numa apresentação, né? Ali eu venci o medo. Quer dizer, eu não digo vencer o medo literalmente, porque ainda fica aquele resquício, sabe? Mas e é bom que fique, é bom. Viu? E é bom que sempre dê o friozinho na barriga, Dá é o bom frio que na barriga. sempre tenha. Se tu tiver muito tranquilo, cuidado. Ali pode dar. Exato. Então, isso é. Mas e aí, Wesley? Desculpa te interromper. Tranquilo. Aí depois veio o ensino remoto, né? Aí no 2020/2 veio o ensino remoto. Até aí, aí veio aquele nervosismo de falar assim como a gente está conversando, né? Vinha aquele nervosismo, aquela ansiedade, meu Deus, tá na hora de apertar. Eu tinha que ter alguma coisa para apertar nas mãos, que eu ficava nervoso, começava a suar. É verdade. Exatamente. Aí depois, daí vai acontecendo, daí chegou a tacadeira, né? Daí ali me ajudou bastante, porque eu já tinha essa habilidade melhor de falar em público, né? E aqui foi bem tranquilo, porque eu fui me relacionando com os outros colegas, o professor também foi incentivando a gente a conversar, abrir a câmera, a trocar ideia, né? Também conversa fora daqui com os outros colegas, vai conhecendo, então tudo favoreceu. Foi bem bacana a cadeira também por causa disso. Legal, muito bem. Olha só, Marcos, o pessoal está conversando aí. Vamos dar uma olhada quando quiser falar, abre o microfone e entra. Vamos dar uma olhada na prova? Vamos ver que dúvidas que vocês tiveram. Ou já está claro, depois que saiu o gabarito, tiraram as dúvidas? Tem alguma que ficou assim, rapaz, eu acho que isso aqui não é bem isso. Tem? Vocês revisaram todas as questões? Pelo menos as que erraram, sim, né? Devem ter olhado. As que eu errei, eu conferi lá, eu fui ver. E aí? Não, olha, eu nem vou comentar que eu vou passar vergonha. Eu errei uma, que foi Qual que tu errou, Pietra? O estudo das teorias administrativas sofreu, em meados do século passado, uma releitura, agregando novos conceitos e sugerindo novas práticas. Errei essa. Deixa eu abrir ela aqui. E aí? Eu estava com muita dúvida, porque todas pareciam todas estavam certas, mas eu ainda pensei que poderia alguma estar errada, algum pega-ratão, porque eu já fiquei traumatizada das outras. Então, estava bem difícil, professor. Tu caprichou nas questões. Realmente, caprichou mesmo. Eu não estava achando aqui. Tá aqui. Peraí. Qual é que é a questão? Meados, como é que é?
o estudo das teorias administrativas sofreu em meados do século passado uma releitura. Tá, vamos fazer o seguinte, bem rapidinho. A primeira, tem num arquivo lá no início o que o Henry Fayol... Eu acho que estava embaralhado. A primeira que eu tenho aqui não vai ser a primeira de todo mundo, eu acho. A primeira é do Henry Fayol, aquela que tinha que preencher os... Do prever, sim. Prever, organizar, comandar, sim. Coordenar... então tá. Acho que essa era muito tranquila. Essa estava no arquivo lá, né? Tinha a frase dele lá, era só... né? Bem tranquila, né? Essa era mais facinho. Essa era facinho. Tem que começar facinho. Aí depois desta tinha a... do Fayol também as 6 funções, certo? Vocês viram? Realmente. As pessoas chamam isso de pega-ratão, né? É isto, né? Pega-ratão. Porque as 6 funções estão ali, né? Só que a gente tem que estar acostumado, tem que aprender a ler tudo. Né? Professor, 6 funções de Henry Fayol, não sei o que, função técnica, função comercial, tá certo. Mas aí tu vai ler o que era... Então. Hã? Tu poderia ter sido mais objetivo, né, professor? Para facilitar a vida desses colegas aqui, desse povo que tá aí, ó, toda a aula contigo. Mas vocês viram ali, né? Função técnica, ela estava errada, né? E a função financeira, elas são as funções, as 6 funções estão certas. Só que ali ó, a descrição de cada uma das funções tinham 2 que estavam erradas. Função financeira não é aquisição de novas unidades e ampliar negócio. Tá, enfim. Aquilo ali era só para a lição daquela questão. Leia com calma, faça as coisas com atenção. É só isso, porque era fácil. Aí a terceira, ORT, a gente fez um trabalho sobre o ORT, lembram? O que está difícil aqui? Essa estava fácil também, bem fácil. Não acham? Dani? Estava certo? Tu acertou a terceira? Eu não me lembro, professor. Não me lembro mesmo. Mas eu acho que sim. Eu não tenho como olhar agora. Ah, tá. Senão eu olharia. Mas, enfim, o erro ali na terceira é o que está grifado em negrito, organização informal. Né? E organização racional do trabalho da formalidade, né? Trabalha dentro da formalidade, da racionalidade. Então, não tem nada a ver com organização informal. Esse era o erro. O que mais? Vamos indo. Mas é isso. A outra prova agora, próxima, se alguém for fazer, vocês sabem todos que todos podem fazer, né? Se tu tem 8, por exemplo, e quer tentar um 10, faz a prova. Se tirar 4, não tem problema, tu segue com o teu 8. Então, semana que vem, todos podem fazer a prova. Não é como era, lembra, Pietra? Antes era substituição, né? Aí ninguém fazia. Porque, sim, eu acho um pouco confusa ainda. Essa, ela se soma à nota, né? Não. Como que funciona a F? Eu fiquei um pouco A F substitui. Vai ser uma prova valendo 10 agora. Ah, tá. Entendi. Tá. É uma avaliação final que, na verdade, é uma última oportunidade para quem não chegou no 7 ainda. Tá? Então, quem não chegou no 7, vai que alguém ficou com 6,9. Vai que... Ah, professor, não é engraçado. Não é. Claro que não é. Mas daí 6,9 nem é para cachorro, né, senhor? Eu tirei 6,9. Eu não controlo as médias. O sistema controla. 0,1, senhor. O que eu vou fazer, tio? O que eu vou fazer? Marcos, não chora? O Marcos não chora? Me respeita, que eu nunca precisei. Marcos, ô Marcos, não tu chora. Passou, não? Tu passou, Ai, meu Deus. Claro, senhor, claro. Você, né? Aluno exemplar, Wesley né? passou também? Com certeza, eu passei muito bem, por sinal. Edson, chegou no 7? Eu acho que eu vou chorar aqui.
Tá aí depressiva. Vá, Pietra, tu vai estar sozinha nessa. Ô, Marcos, Oi, fala. Não, mas tem mais, tem uma meia dúzia que não chegou no 7. Até estou estranhando, que deveriam estar aqui para a gente conversar e tal. Fala, Uma Wesley. meia dúzia que não chegou no 7. tu lembra que teve um semestre na Ubra que quando a gente estava presencial que eu fiquei por 01 também? Tu lembra? Claro que eu lembro. Mas Viu era só? matéria Não, mas deixa eu dizer uma presencial, coisa. Pietra, Não, era presencial ainda. tá. Não, mas aí assim, ó, presencial nunca nenhum aluno ficou comigo com 6,9 como tu ficou, viu, Pietra, agora. Não, é sério. Porque presencial, essa prova do AES, ou aquelas provas finais do G2 Não tem, e né? tal, Era era correção, eu corrigia. Né? Mas, pelo que eu lembro, em 2019, a tua avaliação final não era o livro. Era, né? Depende da cadeira. Nessa de gestão, eu não lembro. Porque eu comecei. Não, tinha uma prova. Valia pouco, mas tinha prova, tinha. Ah, tá. Tinha uma prova. O trabalho valia bastante. Valia, sei lá. Mas o trabalho nunca valeu mais do que 4 pontos na G2. Esse do livro. Esse Tem a semestre prova. valeu 4,5, né? Contando o contexto inteiro. 2,5 da P2, mais o 4,5. feedback. Mas lá no presencial nunca valia mais do que 4. Mas tudo bem. Tudo bem. Vida que segue, azar. Vai Semana dar tudo que vem certo. tamo aí. Mas o que eu estava dizendo é que agora, nessa modalidade, como as provas têm que ser ali no sistema, eu não tenho como. Eu tenho 7 ou 8 turmas. As turmas do EAD são com 90, 100, 150 alunos até. Eu tenho 600 alunos. Eu não tenho como olhar, assim, deixa eu ver como é que foi a Pietra, deixa eu ver como é que foi a... Não tem como. É muita nota fechando, né? As notas do EAD também estão fechando agora. E é impossível. Não tem como. Por isso que eu me surpreendi agora, quando tu chegou e disse, olha, fiquei com 6,9. Bom, o que eu vou fazer, né? Terrível. 6,9 nem pra cachorro. Vai dar tudo certo, Pietra. Fica tranquilo. Tá, vamos lá, voltando, para a gente encerrar. A experiência de Hawthorne, certo? Não sei se vocês ficaram com alguma dúvida na experiência de Hawthorne. Os erros, aqui era para apontar o que estava correto ou o que não estava. E a experiência de Hawthorne, que vocês, né, se vocês forem fazer a prova, agora para melhorar a nota ou porque precisam, a experiência de Hawthorne, vocês têm que lembrar resumidamente assim, ó, a experiência, ela tem tudo a ver com o surgimento da teoria das relações humanas, com a teoria do comportamento, com o estudo da psicologia. Então, toda vez que se falar ali em atividade física, em produtividade, a partir das habilidades físicas, isso não tem nada a ver com Hawthorne. Hawthorne é psicologia, né? É as relações humanas, é essa coisa subjetiva, tá? Diferente da teoria anterior, teoria clássica, que era processo, que era máquinas, que era tudo muito racional, muito lógico. E aí, se vocês lerem ali, por exemplo, a primeira afirmação, o nível de produção das pessoas é determinado pela capacidade física. Não. Hawthorne é a influência da mente, da pressão psicológica. Conceito do homo econômicos. Não, homo econômicos é o salário que faz as pessoas trabalharem. Então é isso. Somente com incentivos salariais e prêmios de produção que se alcança a produtividade. Não. Hawthorne fala sobre os elementos psicológicos. Isso que você tem que lembrar. E eu acho que tinha 2 questões de Hawthorne. Eu acho que a próxima também era, se não me engano. Deixa eu ver aqui. Não, aí era a teoria clássica. Mas vocês viram que a prova foi indo assim, uma questão para cada teoria, né? Teoria neoclássica. É que é muita coisa, eu concordo, é muita coisa.
Dia 19 vai abrir, dia 19 não, dia 20, terça-feira que vem vai abrir, mais ou menos no mesmo, eu vou abrir talvez um pouco antes, ali pelas 18 horas, vou abrir a prova e vou deixar até meia-noite, ali tem umas 6 horas para fazer. Leiam com calma e tal, vou até votar por aqui. Vou abrir a sala aqui também, qualquer dúvida, apareçam. E é isto. Tem alguma questão específica que vocês queiram? A questão 6, por exemplo, falava sobre as funções, né? As 4 funções, teoria neoclássica, se vocês lembrarem, a gente falou sobre planejar, organizar, dirigir e controlar. Aí a gente trabalhou bastante o que é planejar, o que é organizar, o que é dirigir, o que é controlar. Aí tem uma questão que fala sobre organização. 7 é burocracia, as disfunções da burocracia, que nós fizemos um trabalho, lembram? Fizemos um trabalho. Acho importante vocês lerem essa prova, porque vai ter questões parecidas, tá? Ela vai seguir a mesma lógica, assim, né, dos conteúdos. Vai ter uma questão lá sobre teoria clássica, sobre o Fayol, vai ter questão sobre teoria das relações humanas, vai ter questão sobre teoria neoclássica, vai ter questão sobre teoria burocrática, teoria estruturalista. Vai seguir a mesma ordem. Deixa eu ver aqui. Herzberg, daí já é teoria comportamental, que a gente viu também. Mais uma questão sobre as funções da administração, planejar, organizar, dirigir e controlar. Olha só, questão 9, eu sei que vocês devem estar pensando, agora, falando com a resposta na frente é fácil, na hora, quando a gente está lendo ali, tudo complica. Mas olha a questão 9 só, estou lendo aqui, ó. Olha o que ela diz. É indispensável o acompanhamento do desempenho das ações planejadas, através da comparação entre as situações alcançadas e aquilo que era previsto, e as previstas. Principalmente quando os objetivos e desafios, principalmente quanto aos objetivos e desafios, e da avaliação das estratégias e políticas adotadas pela empresa. Assinale a seguir qual a função. São 4 funções: planejar, organizar, dirigir e controlar. Assinale a seguir qual a função que verifica se o desempenho real alcançou os padrões que foram anteriormente estabelecidos. O previsto e o realizado. Quando tu compara previsto com realizado, tu está fazendo o quê? Tu está planejando? Não. Previsão, planejamento, ok. Mas quando tu compara previsto com realizado, tu está avaliando, controlando, né? É isso? Então é a última função. Porque as funções, elas são nessa sequência. Tu planeja, tu organiza as coisas, tu faz acontecer dirigindo e controla o resultado, para ver se aquilo que tu planejou está acontecendo. E depois a 10ª era lá de um arquivo, lá no início, os conceitos iniciais que a gente começou o semestre. A 10ª questão, a gente começou o semestre. Turnover, empowerment, reengenharia, downsizing, são conceitos, empreendedorismo, benchmark. Eram esses conceitos. Turnover é rotatividade, downsizing é demissão em massa, né? Então, e os conceitos tinham lá no arquivo inicial. Não estava muito difícil, não. Não estava. Não estava, não. Não estava, não, professor. Era só ler com atenção. Tem que ler com atenção, exatamente, e pegar o conteúdo que foi passado em aula. De repente, aquela pressão, assim, de começa às 19, e daqui a pouco vai fechar, e tempo, sei lá. E assim, muitos arquivos lá no ambiente aula, né? Então, aí entra a organização, tu ter organizado as pastinhas, já ter baixado pro teu computador, ter dado uma olhadinha. Tá? Mas vai ser isso, tá? Vai ser isso. Deixa eu ver uma coisa aqui.
Deixa eu ver uma coisa aqui. AF. AF. Ah, não. Não. Tá muito fácil, viu? Eu tô olhando ela aqui. Tem... Estuda em centralização e descentralização, o que está indo diferente da prova que vocês fizeram, tá? Centralização e descentralização. Vai ter uma questão que vai cair sobre isso. E lembram que a gente estudou departamentalização? Departamentalização, tipos de departamentalização, departamentalização por função, departamentalização por cliente, departamentalização por processo, departamentalização por projeto. Tipos de departamentalização. Estudo é dentro da teoria neoclássica e tem arquivo lá no Ambiente Aula sobre isso. Esses dois temas não estavam nessa AS e vão estar. As outras estão trabalhando temas muito próximos dos que vocês viram aqui. Então não vai estar muito complicado, não. Tá? Questões bem parecidas com a S. Dúvidas, perguntas? Oi, Daniela. O gabarito ainda está lá no aula? Acho que sim. Dessa prova anterior? É? Tá. Vou dar uma olhada depois, então. Deem uma revisada, copiem as questões, anotem. Porque daqui a pouco vai ter questão que vai só mudar um pouquinho o enunciado, ou das respostas vai ser a pergunta, enfim, né? Mas vão estar trabalhando mais ou menos os mesmos temas. Boa parte da prova. Certo? Mais algum comentário? Mais alguma dúvida? Estamos acertados. Vamos descansar 2 semaninhas. E aí, em agosto, estamos aí de novo. Vamos ver se marketing na segunda-feira vai ser comigo ou não. A Pietra disse que está matriculada em marketing, que disseram para ela que vai ser com o Jefferson, mas o Jefferson desconhece isso, inclusive tem outra cadeira na segunda. Não, que pode então, ser contigo, não está certo. Ah, tá. Eu conversei com um aluno que disse que tu que deu a cadeira para ele, mas não que vá ser. Sim, presencial. Eu já não sei, professor. Porque não eu estou trabalhando com a EAD, administração. Não, EAD. mas foi em outro semestre, não foi agora. Tá. Ah, não, daí sim, daí era comigo, presencial. Mas é possível que seja comigo. Eu estou pensando, eu tô imaginando que eles vão unir essas 2 turmas, vão pegar a turma do design e vão juntar com a administração. E aí vai ser comigo. E gestão de pessoas é comigo e planejamento de negócios lá no fim do curso. Então eu tenho cadeira no início, no meio e no fim. Nos veremos. Nos veremos. Tá bom? Tudo certo. Fechou então, Zé? Certinho, prof. Fechou. Qualquer coisa amanhã. Semana que vem, na terça, eu abro aqui alguns minutos, pelo menos não vou ficar a noite toda aqui, né? Mas vou abrir o início aqui, se alguém quiser tirar alguma dúvida final, assim. E aí, bom, aí vai abrir a prova. Eu vou ver, de repente já abre no início do dia, mas dia 20 abre a prova. No máximo, perto das 19 horas, já vai estar liberado para vocês fazerem. Quem tiver tempo, né, eu sugiro que faça, porque não perde nada, né, nessa modalidade. Nessa modalidade, tu não está substituindo, tu está fazendo a prova. Daqui a pouco, se tu tá com 8 e tira um 9, que bom, termina com 9. E se não der nada certo e tirou 3, já estava aprovado, tem o 8, está garantido. Né?
Então, semana que vem, se quiserem, façam a prova, tá bom? Uma boa semana, bom recesso para aqueles que eu não ver mais, e quem sabe no próximo semestre nos encontramos de novo. Certo? Certinho, então. Certo.